Momento de reflexão. E a minha temática na nossa mensagem de reflexão de hoje é força para a sua jornada. Esta clássica alegoria da vida cristã, pés como os da corça nos lugares altos, baseia-se em Abacuque 3:19. A história segue a jornada da personagem Grande Medrosa com o pastor. Receosa, Grande Medrosa pede que o pastor a carregue. Porém, ele lhe diz que, se a carregar aos lugares altos em vez de deixá-la escalar até lá, ela jamais desenvolveria os pés de corça, tão necessários para acompanhá-lo, por onde quer que ele fosse. Grande Medrosa remete-nos às perguntas do profeta Abacuque no Antigo Testamento e às minhas perguntas também. Por que eu devo sofrer? Por que a minha jornada é difícil? Abacuque viveu em Judá no fim do século 17 a.C., antes que os israelitas fossem para o exílio. Na época, a sociedade negligenciava a injustiça social e era paralisada pelo medo do cerco babilônio. Ele pediu que o Senhor os libertasse do sofrimento, mas Deus respondeu que agiria em seu tempo. Abacuque confiou no Senhor. Mesmo que o sofrimento não terminasse, o profeta cria que Deus seria a sua força. Podemos ter o consolo de que o Senhor é a força que nos ajudará a suportar o sofrimento e que usará as jornadas mais difíceis da vida para aprofundar a nossa comunhão com Cristo. Podemos confiar que o Senhor será a nossa força em tempos difíceis. Tá aí mais uma mensagem de hoje especial para você e com uma pergunta. Duas perguntas, na verdade, né? Com o mesmo sentido. Que está no nosso texto de hoje para nos fazer pensar e repensar e analisar com critérios. Dentro da própria palavra de Deus encontrarmos a explicação. Por que eu devo sofrer? Por que você sofre? Por que sofremos? Porque a minha jornada, porque a nossa jornada, a sua, é tão difícil ou parece ser tão difícil assim? Você já parou para pensar às vezes, quando você está sofrendo, você confronta Deus, você questiona, exatamente fazendo essas perguntas? Meu Deus, por que comigo? Ou quando algo de ruim, de errado acontece, você deve pensar, o que será que eu fiz? Onde foi que eu errei? Onde será que foi o meu maior pecado, para que eu pudesse estar pagando com essa consequência? Mas é como a nossa história diz, que o sofrimento recai sobre nós, para que nós nos fortaleçamos e para que nós tenhamos experiências que vai nos fazer suportar coisas muito maiores e mais difíceis lá na frente. É aquela história, aquela velha lógica de quando começamos a trabalhar, dar valor à vida desde muito cedo, nós nos tornamos pessoas de maior sucesso na vida adulta. E nós entendemos o porquê, depois de grandes, de tudo o que aconteceu. Agora, quando não saímos da zona de conforto, quando nascemos em berço de ouro, não damos valor ao trabalho, à vida que temos, demoramos a alcançar o sucesso por meritocracia. Às vezes nem chegamos a ele. Às vezes tudo vem a nós com uma facilidade tremenda, a ponto de que nós não vivemos experiências as quais deveríamos viver para aprender a dar valor e para ter um sabor diferente dos resultados positivos que nos aparecem no decorrer da vida. Quem nunca passou fome, por exemplo, não sabe o tamanho do prazer que lhe é proporcionado ao comer um prato de comida,
quando se está com fome. Quem nunca teve sede não sabe o tamanho do prazer e da satisfação que é tomar um copo de água no momento mais alto da sua sede. Quem nunca sentiu frio não sabe o quão prazeroso é você ter um agasalho para vestir, você ter uma coberta para se esquentar em uma noite gelada de inverno. Você consegue perceber que existem algumas coisas que nos proporcionam experiências únicas e diferentes e prazeres diferentes também, satisfações diferentes. Às vezes nós temos tudo e não somos capazes de experimentar dessas experiências. Hoje, dá valor a um carro, a um automóvel, a uma moto quem um dia andou a pé, quem um dia dependeu de um transporte público e teve dificuldades com condições climáticas e outras inúmeras dificuldades que existem dentro disso. Quem hoje tem uma casa que conquistou, que realizou o sonho, como é o sonho de muitos de nós, ter a casa própria, ter nosso automóvel. Sabe o quão bom é você não pagar aluguel, você ter uma estabilidade, você não estar em um ambiente que de repente pode ser tomado de você. Ou de repente você precise sair repentinamente porque não é seu. E é isto que a nossa mensagem, o nosso texto de hoje traz para nossas vidas. Que o sofrimento, as dificuldades, eles fazem parte e eles são necessários para nós. Para que possamos valorizar aquilo que conquistamos, aquilo que temos hoje e não tínhamos antigamente. E principalmente buscar força para a nossa jornada, como é o tema da mensagem de hoje para você. Às vezes precisamos dessa força para continuar. Às vezes achamos que não teremos forças para seguir a vida. E baseado nessas experiências, baseados nesses tipos de situações a qual enfrentamos, nós encontramos a força que vem do Senhor para as nossas vidas. Às vezes as necessidades que vêm sobre nós é um chamar de atenção de Deus, porque nós dependemos dele. E quando nós temos tudo, parece que nós deixamos Deus de lado, não é mesmo? Quando nós temos tudo à nossa mão, quando nós não passamos fome, quando nós não passamos sede, como eu mencionei aqui, quando nós já nascemos tendo tudo do bom e do melhor, parece que nós não valorizamos a presença de Deus nas nossas vidas. Até mesmo duvidamos de sua existência ou de sua soberania e graça. Exatamente por termos tudo em nossas mãos e achar que aquilo é de ordem natural. E achar que é mérito nosso, quando na verdade não é. Se hoje você tem alguma coisa, se você nasceu em um berço de ouro, se você já nasceu em um ambiente de riquezas, saiba que um dia alguém teve essa dependência. Alguém teve que enfrentar por tudo isso para proporcionar à sua geração a vida que você tem hoje. Pense nisso. Alguém teve que sofrer por você um dia. Alguém teve que ter a dependência em Deus para que você tivesse tudo que você tem hoje. E para você que não tem, lembre-se que Deus ele está proporcionando esse misto de prazeres a você. Para que você valorize a vida e para que você valorize a sua dependência em Deus. Como diz a nossa parte final do texto aqui, podemos confiar que o Senhor será nossa força em tempos difíceis, em tempos de crise, de adversidade. Deus ele nos dará a força que precisamos para dar a volta por cima. Nesse momento de muita aflição vivida pelo Brasil. Às vezes o seu negócio, às vezes os seus planos não deram certo.
E você está enfrentando um momento de crise, crise financeira, crise econômica. Às vezes você tinha ambição pelos seus projetos e planos e de repente você viu tudo indo por água abaixo por uma condição inesperada, por algo que não estava nos seus planos que acontecesse e de repente aconteceu. Deus proporcionou que isso acontecesse para você voltar à sua dependência a Ele. Porque com Ele não existe falência, com Ele não existe tempos difíceis. Porque Ele faz você dar a volta por cima. E às vezes, pelo sucesso que pensamos ter, nós o ignoramos e achamos que somos intocáveis. E Ele vem e mostra que é tudo diferente. Ele vem e proporciona essas experiências a nós, para que nós dependemos dEle e para que Ele possa derramar a sua graça e nos abençoar, para mostrar que Ele é o único ser que pode tudo o que pode. Ele faz tudo o que quer no tempo dEle, no momento dEle. Às vezes pode parecer tudo tão difícil, às vezes você pode estar buscando e orando a Deus e Ele parecer não responder. Às vezes o teu sofrimento parece que só aumenta. Quanto mais você ora, parece que você mais apanha, parece que você mais sofre. Sim, isso acontece com muitos de nós. Tem acontecido comigo também. Às vezes, quanto mais buscamos, quanto mais nos derramamos, quanto mais clamamos a Deus, parece que mais nós sofremos. Mas isso faz parte dos projetos e planos dele para com a nossa vida. Ele quer que nós aprendamos algo com tudo isso. Porque o que ele tem preparado para daqui a pouco, em um tempo que é fora do nosso tempo, em um tempo que é completamente dele, é algo extraordinário. E depois você vai entender o porquê. Hoje, eu olho para trás e vejo os meus maiores momentos de sofrimento. Os maiores momentos em que eu achei que não ia dar mais, em que eu não me via com forças para nada. E busquei a Deus e Ele me deu força para continuar a minha jornada. E hoje eu entendo o porquê de muitas coisas acontecidas no passado. E as coisas que eu não entendo hoje, eu sei que eu vou entendê-las amanhã. E sei que valerá a pena. Porque eu estou depositando a minha confiança em Deus e estou reconhecendo a minha dependência no Pai Celestial. E quero que você faça isso também. Não questione mais a Deus pelo seu sofrimento, pelas suas dores. Não confronte mais Ele por você estar passando pelo que está passando, porque isso é da vontade dEle. Ele quer restituir a você tudo aquilo que você está perdendo, tudo aquilo que você está pensando perder. Através da sua dependência, através do reconhecimento da sua dependência em Deus, Ele quer restituir a você tudo que fora perdido, assim como Ele fez com Jó, que perdeu tudo. E Deus reconstituiu multiplicadas vezes na sua vida. Ele passou por muitos momentos difíceis e em nenhum momento Ele negou a dependência. Ele deixou de depender de Deus, porque sabia que Deus era o mesmo que estava tirando, mas o mesmo Deus que estava tirando era o mesmo que poderia restituir muitas e muitas vezes mais, e foi assim que foi feito. Porque Jó, ele teve a confiança e teve a força que ele precisou em Deus, dentro das suas adversidades e lutas em que passara. E com você pode ser assim também. Então, deposite a sua força em Deus. Você pode não ser forte. Você às vezes pode pensar que não vai conseguir. Mas se você depositar a sua confiança nas mãos do Senhor, Ele lutará por você. Ele trará a força necessária para a sua vida, a ponto que você nem perceba que está sendo forte. E Ele te fará forte o suficiente para vencer e para dar a volta por cima e sair vitorioso. Acredite nisso, acredite nessa palavra e que ela venha falar fortemente ao seu coração. Esta é a minha reflexão para você no dia de hoje. Mais uma vez eu falo aqui a parte final do nosso texto. Podemos confiar que o Senhor será a nossa força em tempos difíceis. E Ele é a força para a sua, para a minha, para a nossa jornada.
Acredite nisso e que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida.